Elan, bom dia, seja bem-vindo ao Diário News. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos os telenautas que acompanham o programa Diário News da TV Diário de Sertão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao espaço que você está concedendo à Caja Money. A Caja Money, para quem ainda não conhece, é uma escola de investimentos. E se vocês querem nos conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram, coloca @CajaMoney, que você vai ver lá todo o conteúdo que a gente tem publicado sobre investimentos. Como essa é a minha primeira participação aqui no quadro Economia, Conrado, então permita-me se apresentar aos telespectadores, telenautas. Eu me chamo Elan Nascimento, sou um dos membros fundadores da Caja Money, sou formado em administração pela UFCG e atualmente estou cursando uma especialização em mercado financeiro e de capitais na PUC Minas. Muito bem, o cara tem gabarito para coisa, não é qualquer pessoa não, gente. Elan, mas me diga, eu acho que esse é o 7º ou 8º aumento de gasolina esse ano? É o 7º, eu acho, ou 8º? Pois bem, queridos telenautas, nesse ano de 2021, o preço da gasolina já aumentou 32% nos postos de combustíveis. E esse aumento tem sido bem maior do que a própria inflação. Nesse momento, a nossa inflação está 4,76%. E nós, consumidores, podemos sentir esse aumento quando vamos às gôndolas dos supermercados, quando vamos aos frigoríficos. Então, imagine só, se a inflação, que está a 4,74%, já machuca o bolso do consumidor, imagina a gasolina, que está com um aumento de 32%. É muita coisa. Inclusive, Conrado, para ficar mais claro para os nossos telenautas, a nível de comparação, se o preço da gasolina estivesse seguindo a inflação, o litro estaria a R$ 4,84. R$ 4,84 se a gasolina estivesse seguindo, acompanhando a inflação. E por que não está acompanhando a inflação? Vamos explicar para vocês qual é o porquê desse aumento. Só para há mais um título de comparação, há um ano atrás, com R$ 100, o motorista colocava lá no seu veículo 24 litros de gasolina. Hoje, com os mesmos R$ 100, ele só consegue colocar 17 litros. E o que é que está por trás de todo esse aumento? Respondendo à sua pergunta, Conrado. É o PT? É Bolsonaro? Quem é? É o político que está por trás disso, Elan? Não. Vejamos, eu vou pedir aí para os meninos da produção colocar aí na tela uma imagem. Essa imagem está mostrando aí para vocês como é a cadeia de comercialização do combustível. E a gente pode ver por ela que existem vários atores envolvidos. Ali você tem o distribuidor, né, representado por aquela figura do tanquinho. E aí é importante você, telenauta, entender que a gasolina que você põe no seu carro é a gasolina do tipo C. A gasolina do tipo C é uma mistura da gasolina tipo A com o etanol anidro. Então, há essa mistura na composição. Então, o que é que o distribuidor vai fazer? Ele vai comprar a gasolina do tipo A diretamente da Petrobras, ou então de algum importador, ou até mesmo do mercado externo, vai comprar o etanol anidro da usina de etanol, vai fazer essa mistura para gerar a gasolina do tipo C, vai vender essa gasolina do tipo C para os postos de combustíveis e os postos de combustíveis vai nos repassar essa gasolina. Então, por que eu acho importante você, telespectador, ter acesso a essa imagem, que eu, inclusive, baixei ontem do site da Petrobras? Para entender como funciona, né? Exatamente, porque, assim, qualquer mudança em qualquer um dos participantes dessa cadeia, qualquer alteração, qualquer aumento, já vai impactar no preço final do combustível. Por exemplo, se naquela usina de etanol há um aumento do custo de produção, isso já vai impactar. Se o distribuidor, por exemplo, decide aumentar um pouco a sua margem de lucro, isso também já vai impactar. E aí, numa próxima imagem, que eu gostaria que fosse colocada aí na tela, a gente vai ver como é composto o preço do combustível. Então, olha, essa é a composição do preço do combustível. Até o seu preço final. Até o preço final. Veja que
há muitos tributos, né, incluídos no preço final. Aí já é o preço final, aí já é aquele preço que a gente paga lá na bomba. Então, veja como é composto. Há o lucro dos distribuidores e dos revendedores, há os impostos, há o imposto estadual, que é esse ICMS que vocês estão vendo aí, há os impostos federais e há também, né, a retenção da Petrobras. Há o custo do etanol anidro, que vocês podem ver que é bastante alto. Então, gente, não é apenas um ator que está envolvido na formação do preço do combustível. Mas, como nós podemos ver aí pela imagem, 33% do valor vem da o quê? Vem da arrecadação, vem da realização da Petrobras. E muito tem se comentado, Conrado, nos telejornais, no mundo econômico, a política de preços praticada pela Petrobras. Como é que está sendo essa política de preço, que é uma das principais responsáveis pelo aumento do combustível? A Petrobras, ela está vendendo a gasolina para o distribuidor a preço das cotações internacionais do petróleo, pois nós sabemos que a gasolina ela é um derivado do petróleo. E no mundo inteiro, o preço do petróleo tem aumentado. Para vocês terem uma ideia, o barril de petróleo mais comercializado no mundo, que é o barril do tipo Brent, ele cresceu nesse ano, ele aumentou de preço nesse ano quase 40%. Nossa. Então, gente, prestem bem atenção. O grande responsável para que a gasolina que você põe no seu veículo esteja mais cara é o aumento do preço do barril de petróleo. Porque essa é a política que está sendo adotada pela Petrobras. Isso é internacionalmente falando. Isso é internacionalmente, certo? À medida em que o barril de petróleo aumenta mundo afora, o que é que acontece? Essa commodity, chamada petróleo, fica mais cara. E a Petrobras está vendendo essa commodity, está vendendo a gasolina do tipo A, seguindo essas cotações internacionais. E nós sabemos que, além do mais, o nosso câmbio está bastante cambaleante. O real ele tem se desvalorizado muito frente ao dólar, e como todas essas negociações do mercado internacional são conduzidas pelo dólar, isso é mais um motivo para o aumento do O Brasil do preço. vende em real, é isso? Ou vende em dólar também? Compra em dólar? Compra em dólar. Todas as negociações, quando ocorre uma importação, né, quando o Brasil importa ou exporta, ele faz isso pelo preço do dólar. O dólar hoje está custando aproximadamente quase R$6, eu acho. Isso, exatamente. E depois das manifestações que ocorreram, isso agitou muito o mercado. Ontem a bolsa derreteu, o dólar subiu, né? E enquanto estiver acontecendo, Moisés, toda essa instabilidade política, a tendência é que o dólar continue se valorizando. Toda essa ainda muvuca mais. que estão fazendo vai acabar afetando cada vez mais combustível. Sim, e já se ventila, né? Já está ocorrendo em muitas partes do país essa paralisação dos caminhoneiros, esse protesto por parte dos caminhoneiros que impacta diretamente. Né, também vai trazer seus impactos se ela se prolongar por muito tempo. Nesse curto prazo, não, de forma nenhuma. Nesse curto prazo, essas paralisações não vão fazer a gasolina aumentar. Mas no longo prazo, se elas persistirem, sim. Ok? E aí, alguns grupos, Conrado, defendem o seguinte: por que a Petrobras não pega essa gasolina do tipo A e vende para o distribuidor a preço de extração? E aí eu respondo, para a Petrobras, que é uma empresa, que é uma companhia que está preocupada em gerar lucro para os seus acionistas, isso não é nem um pouco interessante. Por quê? Porque quase 20% do consumo interno brasileiro de combustível vem de gasolina importada. Então, o que é que acontece? Se a Petrobras vendesse para o distribuidor essa gasolina do tipo A preço de extração, que é um preço bem abaixo do que é praticado no mercado internacional, nenhum exportador iria se interessar em vender para o Brasil esses quase 20% restantes. E aí aconteceria o que aconteceu há alguns anos atrás, na década passada. A Petrobras
teria que comprar esses quase 20% a preço no mercado internacional, repassar para o distribuidor aqui internamente por esse preço menor, e isso faria ela perder dinheiro. É tanto que essa prática fez a Petrobras perder, entre 2014 e 2016, quase 10 bilhões de reais. Então, a nível de companhia, né, para a companhia em si, essa não é uma estratégia viável. Mas existiria uma outra estratégia viável para se reduzir o preço da gasolina sem prejudicar muito a Petrobras como companhia? Sim, eu diria que sim. E aí poderia se pensar o quê? Poderia se pensar em um melhoramento da política tributária, como, por exemplo, reduzindo aqueles impostos que a gente viu, né? Fazendo uma redução naqueles impostos que a gente viu, está aí na tela novamente para vocês acompanharem, e também se buscando melhorar o nosso câmbio, com certeza essas ações iriam fazer com que a gasolina caísse um pouquinho. Muito bem, excelente explicação. Obrigado pela sua primeira participação aqui no nosso programa. E quinta-feira a gente volta com outro tema. Tá certo. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.